Olha, o trabalho remoto parecia um sonho, não é? A gente ouviu falar de liberdade, de menos trânsito, mais flexibilidade. Mas e se essa liberdade toda tiver um preço que a gente não está a ver? É sobre isso que vamos conversar aqui. Vamos mergulhar nesse lado, digamos, mais sombrio do escritório em casa, onde a conveniência pode acabar a tornar-se uma espécie de prisão. Então, a questão é essa, bem direto ao ponto. O nosso escritório em casa é um refúgio ou virou uma jaula digital? É essa a grande tensão que vamos tentar entender agora. A promessa era incrível. Fala a verdade. Acabar com aquele trânsito, ter mais tempo para a família, para os hobbies, parecia uma utopia, não é? A gente finalmente ia ser dono do nosso próprio tempo, do nosso espaço. E sabem, essa ideia não é de agora, não. O conceito de teletrabalho, para quem não sabe, surgiu lá nos anos 70. O que aconteceu foi que a tecnologia, a internet, tudo isso foi o fermento que fez essa ideia explodir e mudar completamente o jeito que o mundo trabalha. Pois é, mas toda promessa tem o seu porém. A mesma tecnologia que nos deu a chave para sair do escritório acabou a criar uma espécie de corrente invisível. Aquela sensação de estar sempre ligado, sabe? Sempre disponível por trabalho. Ok? Isto leva-nos a um conceito que é super importante para entendermos o hoje, o tal do capitalismo cognitivo. O que é isso? Basicamente, a ideia de que o valor não está mais só no trabalho braçal, mas sim no que a gente cria com a nossa mente. Criatividade, foco, resolver problemas, isso virou a nossa principal mercadoria. E aqui está o X da questão. Aquela separação sagrada entre tempo de trabalho e tempo de descanso, que foi uma conquista histórica, está simplesmente a desaparecer. É a notificação do trabalho que chega às 10 da noite. É o e-mail no domingo de manhã. Essa coleira digital vai-se apertando. E descansar de verdade acaba a virar um artigo de luxo. É nesse ponto que a discussão académica traz um termo bem pesado, talvez até chocante. Escravidão digital. Espera aí, exagero, não é? Mas a argumentação por trás disso é mais profunda do que parece, não é só uma metáfora. Vamos entender como é que este conceito se sustenta. Para começar, a gente precisa entender o que é a escravatura contemporânea. Não estamos a falar de propriedade legal, como antigamente. O ponto central, hoje, é o controlo. É o controle total sobre uma pessoa para fins de exploração económica. Essa palavra, controlo, é a chave de tudo. Então vamos colocar lado a lado. A escravatura histórica era sobre propriedade. Uma pessoa era legalmente um objeto. Já essa tal de escravatura digital é sobre controlo. Ninguém é dono de ninguém no papel, claro, mas o controlo sobre o tempo, a atenção e a energia mental, ele existe. É uma coisa muito mais subtil, mas o argumento é que, no fim de contas, a exploração ainda está lá. E tem uma frase do sociólogo brasileiro Ricardo Antunes que é simplesmente genial para descrever isto. O privilégio da servidão. Pensa na ironia. A gente tem o privilégio de trabalhar em casa, mas esse mesmo privilégio pode transformar-se numa armadilha, numa nova forma de servidão. Certo. Diante deste cenário todo, qual é a saída? Bom, está a surgir um movimento global que defende um novo direito, um direito fundamental para a nossa época, o direito de se desconectar. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Na essência, é bem simples. É uma proteção legal. É como se fosse um escudo para proteger o nosso tempo de descanso, a nossa saúde mental. É o direito de ter uma vida fora do ecrã do computador, sabe? É basicamente reconhecer que, para ser humano, a gente precisa de momentos offline. E este direito baseia-se em 3 pontos principais. Primeiro, o direito de não ser encontrado fora do horário de trabalho. Simples assim. Segundo, a garantia de que ninguém vai ser punido por não responder a uma mensagem nas suas horas de folga. E terceiro, reforçar a proteção das férias e do descanso semanal, que, convenhamos, a conectividade constante foi minando aos poucos. E olha, isto não é só conversa de teoria, não. Em vários lugares do mundo, essa briga já chegou aos parlamentos. E o Brasil é um caso super interessante para observarmos, porque a batalha para transformar essa ideia em lei está a acontecer agora mesmo. O foco dessa luta toda por aqui é o projeto de lei 4044, de 2020. A meta dele é bem clara: colocar o direito à desconexão preto no branco, lá na CLT, que é o nosso principal conjunto de leis trabalhistas. Só que o caminho para virar lei, esse tem sido lento, bem lento. O projeto é de 2020 e desde então ele está, digamos, a passear pelas comissões do Senado em ritmo de tartaruga. A última notícia é que ele ainda está à espera de um novo relator. Ou seja, a mudança não acontece de um dia para o outro, não é? Agora, o mais interessante é o contraste. Enquanto o projeto se arrasta no Congresso, a opinião pública parece não ter dúvida nenhuma. Uma consulta lá no site do Senado mostra um apoio gigantesco, 91% a favor,
Isso faz a gente pensar, né, sobre essa distância entre o que a população quer e a velocidade da política. E com isto a gente chega na pergunta final. Se não for a lei, se não forem as empresas, então quem é que vai traçar essa linha? Num mundo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, de quem é a responsabilidade de separar o trabalho da vida? É uma pergunta que, no fundo, vai definir não só o futuro do trabalho, mas o futuro das nossas próprias vidas.